sejam bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos connosco uma convidada muito especial que nos vai apresentar um pouquinho do seu trabalho, e o que ela desenvolve é muito cativante e mágico. Ela possui graduação em Letras Anglo-Germânicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e diversos cursos de arte, tendo conquistado vários prémios, sobretudo em escultura e literatura infantil. Vem atuando na área da metafísica, vindo a se dedicar à pesquisa de investigação de fenomenologia paranormal, mais especificamente a transcomunicação instrumental, envolvendo diversos segmentos científicos como física, matemática e engenharia elétrica, através do Corpo de Voluntários do IPATI, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, onde realiza as suas pesquisas. Pelo rigor de suas pesquisas, conquistou 3 prémios internacionais, pelas descobertas pioneiras e projetos científicos com institutos da Suíça e Suécia. Em 2009, iniciou o mestrado em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo apresentado a dissertação em 2011. A nossa convidada até aos dias de hoje desenvolve um trabalho formidável, de suma importância para todos nós. Vos falo da transcomunicação instrumental, ou seja, contato com o outro lado da vida, através de aparelhos eletrónicos. Já descobriram de quem se trata, amigos? Está comigo esta noite a nossa querida amiga Sónia Rinaldi. E o tema do nosso vídeo é novos avanços com a transcomunicação instrumental. Eu peço para que todos possam partilhar este vídeo ao maior número de pessoas possível. Subscrevam o canal e deixem o vosso like para dar relevância no YouTube e para que mais pessoas possam conhecer o trabalho da nossa querida amiga Sónia Rinaldi. Bem-vinda, Sónia, ao canal Quinta Essência. Muito obrigada, Cláudia, pela oportunidade de estar aqui e vamos então apresentar um pouquinho aí do meu trabalho. Eu vou então compartilhar a tela, tá? Então, olha, eu escolhi falar sobre os novos avanços em transcomunicação instrumental, até porque, na verdade, novos avanços acontecem toda semana, né? Então, tem sempre novos avanços, né? A turma do outro lado parece bastante... não diria ansiosa, mas assim, muito interessada em investir nesse progresso nosso, dessa comunicação, com certeza porque devem prever que as próximas gerações vão precisar muito disso aqui, né? Então, estão avançando sempre, né? Bom, assim, acho que algumas pessoas que perguntariam, mas como que é possível um falecido ou extraterrestre, ou enfim, quem quer que seja, se comunicar, se principalmente, digamos, o falecido faleceu, foi embora, morreu, né? Mas, na verdade, o que leva a ser possível a comunicação através de aparelhagem é que o espírito, ou a consciência, ou qualquer nome que a gente dê, não precisa do cérebro físico. Isso é uma coisa que hoje em dia tem sido bastante pesquisada em universidades, na área médica, de neurociências, neurologia, está se percebendo que o cérebro é uma coisa e a mente, ou o espírito, ou a consciência é outra. E, na verdade, um não depende do outro, né? Então, a consciência sobrevive à morte do cérebro físico. Então, a pessoa pode ter morrido e ela vai continuar existindo porque a consciência sobrevive, né? Eu compararia o nosso espírito como se fosse uma HD externa. Eu acho que é uma linguajar que todo mundo vai entender melhor, né? Quer dizer, um computador, na verdade, ele pode
está danificado, mas se você tiver uma HD externa, você muda e pluga num outro computador e vai ter exatamente o mesmo conteúdo e vai poder enriquecer aquele conteúdo. Então, seria, digamos, as vidas, né? As várias vidas que a gente pode ter. Né? Esta imagem é fantástica, Sónia, eu adoro ela, é como se estivéssemos, e realmente é, o nosso cérebro é como se fosse uma máquina potentíssima, que até dá Mas para ver né? que é fiozinhos, ligações, que é tudo o que é neurónios, enfim, é espetacular esta imagem. E o que morre mesmo é o corpo físico, né? Porque nós Exato. transcendemos isso tudo, somos muito mais do que o corpo Exatamente. físico. E aí, então, na verdade, é assim, tem muitas pessoas que não sabem exatamente a diferença entre a transcomunicação, a gravação por meios técnicos, e não conseguem entender exatamente a diferença com, por exemplo, mediunidade, Sim, ou aqueles tipos de comunicação que, infelizmente, fazem muito, mesmo atualmente, que são captações com falecidos, por exemplo, em ambientes aqui próximos da Terra, tá? Isso não é a transcomunicação que, por exemplo, eu tenho feito. Então, eu vou explicar a diferença. Então, por exemplo, na medida em que um espírito, uma consciência, vai reencarnando e vai se aprimorando, enfim, vai evoluindo, eles deixam de estar muito próximo da Terra e passam a estar em cidades astrais, né? Então, aqui eu coloquei umas várias, são cenas até do do filme do filme, Nosso Lar, exatamente. para lembrar como São pode ser lindas. essas cidades astrais, né? Então, o que acontece? Se você, depende do tipo de aparelhagem, do que você vai utilizar para fazer a comunicação, você vai poder acessar espíritos que estão nas redondezas, que na verdade não é o que, por exemplo, a mim interessa, ou você vai acessar estações transmissoras que ficam nas cidades astrais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles ainda têm muito uma ideia falha, né? Porque infelizmente o conhecimento deles de espiritismo é bastante estreito, né? Não é uma coisa que chegou muito lá. Então, eles têm aquela coisa de gravar em cemitério, Ah, e isso, na verdade, é péssimo, porque pois é. são espíritos que estão aqui na Terra, não tem nenhum tipo de tecnologia disponível, eles vão se esforçar para colocarem alguma mensagem. E muitos deles É, andam perdidos, né, Sónia? Exato, quer dizer, é um risco você tentar obter comunicação com espíritos que estão ao redor da gente, Hum. né? Por quê? Porque, na verdade, nem sempre são maus nem nada, mas só o fato de não terem percebido, às vezes, que morreu, né? Estarem aqui ao redor da gente, na verdade, isso já significa que eles não têm esclarecimento suficiente e não vai poder te ajudar muito, na verdade, Exatamente. né? Então, na verdade, o que acontece no caso da mediunidade é exatamente a mesma coisa, só que o próprio médium, quando é treinado, quando tem boas intenções e tudo mais, ele vai filtrar e vai receber influência de espíritos que estão nas proximidades, né? Porque a mediunidade é uma coisa de mais quase física, vamos dizer, uma interferência física, e então, na verdade, os médiums têm esse tipo digamos, de interferência, e a seleção, digamos, vai ser feita pela própria, digamos, pelo próprio caráter do próprio médium, se é uma pessoa boa, se tem boas intenções, isso vai definir os amigos que ele vai ter lá do outro lado, né? Já no caso das estações transmissoras, eles não falam daqui de perto, eles estão sediados numa estação realmente, estações, aliás, existem inúmeras, né? Nós, aqui eu mesma estou em contato com 4 delas, Maravilha. e aí a comunicação toma um outro nível, por quê?
porque, na verdade, são espíritos que, digamos, na maior parte das vezes foram inventores, cientistas, engenheiros, enfim, um pessoal da área de ciência que se agrupa do lado de lá, nas cidades astrais, criam essas estações com o objetivo de melhorar a comunicação com a Terra. Então, são coisas diferentes quando a gente fala. Quando você usa, por exemplo, aqueles ghost box, ou os antigos gravadores, que, aliás, também foi como eu comecei, mas também naquele tempo também não tinha nem estação nem nada. Então, era aquela coisa assim, bem inicial, de uma interferência mais direta na fita, isso na época, né? Então, só para diferenciar, uma coisa é contatos com uma estação transmissora, e aí você vai poder ver, né, o que eles conseguem fazer. São, assim, entidades com um nível tecnológico enorme, né, que dá 50-0 na gente. Meu Deus! Não, os caras são fera. E é completamente diferente. Nunca você vai poder conseguir, por exemplo, de um ser que está aqui ao redor, você vai conseguir uma transimagem, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, aqui só, então, lembrando que, no caso, a transcomunicação, ela torna possível a comunicação em diversos níveis. Por quê? Porque a gente acessa planos que não são só os daqui, de perto, né? Não são os falecidos que não estão esclarecidos, ou que não tem nada que fazer e fica, né, aqui, continua na Terra. Então, mesmo os outros níveis espirituais, de seres mais elevados, ou mesmo extraterrestres, ultraterrestres, eles podem ser acessados pela transcomunicação e dificilmente por médiums. Por quê? Porque eles têm um nível que não é mais compatível com o nosso cérebro, né? Com o nosso ser humano, né? Então, a transcomunicação possibilita isso, níveis diversos, a gente consegue ter a comunicação com outros níveis que não é só o dos falecidos. Então, aqui, só lembrando, aqui nós temos uma visualização apenas, no caso, uma estação transmissora que é do Sul, que é a nossa, né? E a estação Norte, que pega todos os países de língua inglesa. E Uau. Não só Estados Unidos, Canadá, mas Austrália, etc. e tal. E, através de transcomunicação, a gente consegue também acessar a chefia dos chefes, né? Quer dizer que, na verdade, essas estações transmissoras, elas, na verdade, têm coordenação, e essa coordenação tem outra coordenação, quer dizer, uma hierarquia muito grande, Sim. que supervisiona toda a comunicação com a Terra, né? Nós estamos aqui na parte final, né, dos interessados, mas, na verdade, tem esses seres que estão fazendo essas comunicações, anseiam por melhorar a tecnologia e nos acessar de forma melhor, e assim como também, às vezes, a chefia deles também se comunica, e, é claro, acima ainda existem, com certeza, inúmeros níveis, até espíritos muito elevados, que daí a gente já não tem nem mais, né, não está na nossa alçada, mas exatamente. Vamos ver. Daí, então, a ideia é que, por exemplo, em termos de tecnologia, na verdade, eu sempre digo o seguinte, as pessoas, às vezes, pensam que faz muita diferença o equipamento que você estiver usando em termos de qualidade ou tal, ou preço, quando, na verdade, eu diria que 95% é feito por eles, pelo outro lado. Ou seja, na verdade, nós entramos com muito pouco, sabe? A nossa cooperação é muito pequena. Na verdade, todo o acesso é feito por eles. Na verdade, não existe até hoje, mesmo mais de 120 anos desde que Thomas Edison pensou na comunicação com os espíritos através de tecnologia, na época dele, 120 anos depois, ainda eles é que nos acessam. Nós não temos acesso, não existe na Terra nenhum equipamento que faça essa ligação.
Ou seja, nós apenas abrimos o canal para que eles falem, entende? Então, tipo, 95% ou mais, talvez, é de responsabilidade do outro lado. Um equipamento simples, como apresentou aqui um celular, Exato. com um rádio, por exemplo, as experiências que eu fiz até hoje foram poucas, mas eu tive resultados com elas, que foi através do celularzinho normal, né? E de um rádiozinho pequenino, simples, que eu pus naquela frequência de ruído branco, como lhe chamamos, né? E pus-me a gravar com o celular, fazia perguntas e dava um espaço de tempo de segundos para ser respondido algo da parte do outro lado. E eu, quando me pus a ouvir, eu fiquei fascinada com o que comecei a ouvir, né? O que mais me cativou nesse mundo, que é um mundo para mim fascinante, incrível, nós podermos ouvir as vozes dos nossos entes queridos, amigos espirituais, enfim, às vezes até palavras de conforto para a nossa vida, eles sabem de tudo, né? Quem tem ligação connosco, confio inteiramente neste trabalho, é assim, quem quer experimentar, pessoal, vale tudo a pena. Então, a nossa amiga tem aqui muito para nos desvendar, este trabalho que ela faz há tanto tempo, que desenvolve por toda a população mundial, levando em palestras, em explicação, e principalmente aquelas mães que perderam os filhos, né? Que é uma dor imensa, que traz Com conforto às certeza. famílias, inclusive até animais de estimação, né? Ah, é a mesma coisa, né? É Para porque o que... amor, praticamente quem não tem filhos, mas o Nossa, amor é assim muito grande por quem adora animais, então a nossa, Sónia é assim. tem um trabalho riquíssimo e muito valioso para quem reconhece este tipo de trabalho. É excelente, para mim é excelente. Então, está de parabéns. Obrigada. Então, bom, então assim, tipo, falando dos objetivos principais que a gente tem com esse trabalho, né? Um deles é levar o consolo, óbvio, né? Que nem você acabou de falar, Exato. quer seja pela perda de um familiar ou também de um animal, né? Eu que também não tive filhos, quando as minhas cadelinhas tive duas que já partiram. Nossa, realmente é É, muito é muito é muito doloroso. triste. E É, a outra coisa que eu busco fazer é levantar evidências científicas da vida após a morte, né? E demonstrar a comunicação com ultraterrestres, extraterrestres, ou seja, que não é só também os falecidos que têm a chance de falar, né? Mas que nós não estamos sozinhos e eu diria que, na verdade, a nossa chefia, ela é de seres não humanos, porque o ser humano não chegou ainda a ter a tecnologia necessária para nos acessar. sim, Então, todos esses avanços e tudo isso são cabeças prodigiosas que muitas vezes nunca foram humanos, nunca encarnaram aqui na Terra, né? exatamente. Então, eu vou falar um pouquinho das Das imagens. transimagens, né, que na verdade são as imagens que a gente registra, e dentro do campo das transimagens existem, assim, inúmeros fenômenos que são possíveis, muito dependendo do que você está oferecendo como base do trabalho para eles, né? Então, por exemplo, eu tenho usado ultimamente muito vapor, umidificador, muitas luzes, que é um material que eles definitivamente gostam de usar. Mas esse aqui, nesse caso aqui é um caso anterior, ainda não estava usando vapor. Eu recebi a mãe de uma menina que faleceu, a Tatiana, e no caso, eu estava usando o plástico bolha, que é uma coisa assim super barata, né? E no entanto, a Bel, a mãe, né? Diante da câmera, ela própria se transformou na filha, né? Uau, fantástico. Numa imagem que ela, claro que não tem, nunca viu na frente dela, né? E aí está a imagem da Tatiana, e aqui depois ela me mandou uma foto para comparação, e a gente vê que nitidamente é a própria menina, né? É incrível. Muito, muito bonita, né? Por exemplo, no plástico bolha, Sónia.
É jogado luzes, alguma coisa para modificar o rosto da pessoa por outra? Então, na verdade, é como eu te falo, na verdade, a gente só faz alguma coisa que, na verdade, nem sempre a gente tem, nem está controlando tanto, nem sabe direito nem o que está fazendo, mas eles é que dão conta de fazerem as transformações, né? Sim, Por exemplo, nesse outro caso aqui, eu estava com a Bia aqui em casa, e ela estava segurando, no caso, era um tecido meio transparente, meio brilhante, né, com pontinhos brilhantes e tal. Ela estava segurando na frente dela, sim. assim como a Bel também estava, né, e apareceu a filha dela, Laura, que partiu por suicídio, né, e aí você vê a Laura, assim, bem bonita, né, no lugar da mãe. Esse fenômeno se chama transfiguração e é um dos fenômenos que mais acontece aqui comigo. É, Que é uma mais coisa assim que interessante. parece que a espiritualidade tem Sim. bastante interesse. Então aí, por exemplo, Sónia, basta pôr esse tecido brilhante à frente, à nossa frente, simplesmente isso, só. Sim, na verdade, tudo que for oferecido tem que ter brilho. Por quê? Porque, na verdade, é a luz que eles vão fazer, vão manipular. Eles criam em cima vamos chamar da vibração dos fótons. Sim. Então, é preciso que tenha luz ou reflexo, que bata alguma luz, enfim, é aquilo que, na verdade, vai ser Então aí utilizado. é sempre jogado luzes nesse tecido, é isso? Jogamos. Isso, exato. E aí, é, Acontece, eles é que dão conta de fazerem o trabalho, porque nós acontece a aqui só magia. entramos com quase nada, né? Então, nesse outro caso, eu estava usando um tecido brilhante, né? Também, eu tenho, assim, na verdade, eu não tenho usado mais, mas eu tinha uma coleção enorme de tecidos brilhantes, assim, tipo coisa de festa, sabe, de carnaval, que aqui Bem tem lindos. bastante. Então, os tecidos que brilham muito, né? Sim. Eu usei bastante. E aí, nesse caso, eu estava fazendo uma gravação para esta senhora, que é uma amiga minha do Canadá, e ela perdeu o marido com 77 anos de problema cardíaco, ou seja, ele Claro. faleceu bastante idoso, né? Mas o que a gente, assim, viu já, aliás, tem visto sempre, digamos, um fenômeno muito comum, é ocorrer a transfiguração e trazer a pessoa jovem, sempre. Então, o marido dela, o Mr. Murray, apareceu aqui como nessa imagem que está aqui à nossa direita, e aí a minha amiga Betiane mandou a foto do casamento dela, né, mostrando que realmente é o marido dela, só que muito rejuvenescido. Ou seja, É a incrível. gente, a, Dá a para gente ver aqui. aprende a gente aprende que do outro lado a gente rejuvenesce depois que morre, mesmo que a pessoa morreu com 90 anos, sabe, com o organismo péssimo, o corpo Sim, arrebentado, magro, enfim, com tudo, e, tudo. no entanto, aparece bem, sempre sorridente e rejuvenescido, É que né? dá para ver aqui na perfeição. Eu ao início estava olhando, não estava a perceber bem a característica do rosto, mas agora que estou olhando ao pormenor, dá para ver aqui sobrancelha, o olho definido conforme está na foto, o nariz, a boca e os dentes. É, Sim, é o pormenorzinho mesmo. Este trabalho é realmente incrivelmente maravilhoso, espetacular mesmo. eu também acho. Que é deles, né? Eu posso falar. É deles, eu também. É. Oh, tão Os fofinho. animais também aparecem, e eu já tive. Essa não é a minha cadelinha, mas Sim. eu já tive a alegria de ver a minha, e nossa, ai, que Oh, alegria, tão meu Deus. giro. É, Uma noite eu sonhei que tinha o meu velhinho, eu chamo velhinho para entender o que partiu, né? sim, sim, sim. Velhinho ao colo, e que este novo, que tem 8 meses e ainda é uma criança, digamos, Sim, no sonho deram uma indicação que o que eu tinha ao meu colo, o velhinho, ele olhava para mim e olhava para o lado, para o outro, estava no chão, na cama.
Então a indicação que eu tive é que o que estava ao meu colo, que era o velhinho de 17 anos e meio, era o que estava ali ao meu lado, o que eu tinha novo cá em casa. Então foi essa a indicação que eu tive. E eu acredito plenamente que é, porque há muita coisa que ele faz que o outro fazia. Ah, Então, isso é que a prova graça, né? viva, né? Ah, é uma bênção isso. É, Você sabe que, até aproveitando o assunto, eu queria comentar uma coisa, porque eu acho que muitas pessoas ficam numa dúvida quando o cachorro está sofrendo, o gato, enfim, qualquer coisa, claro. né? Está sofrendo, é, e a pessoa fica na dúvida, não sei, não posso, não tenho coragem de mandar pôr para dormir, né? Como dizem os americanos. Olha, na minha opinião, e eu já ouvi o outro lado, que não tem problema nenhum, não deixa o pobre sofrer, entendeu? Quer dizer, é claro, a gente vai sofrer terrivelmente, É verdade. mas não importa, eu acho que a gente tem que aguentar a nossa dor e beneficiar o animalzinho, sabe? Eu acho, sinceramente, uma bobagem aquela ideia tipo assim, eu não tenho coragem, sabe? Quer dizer, o coitado foi amigo a vida inteira, se dedicou a vida inteira, e no momento que ele precisa de ajuda, a pessoa diz que não tem coragem, ai, me poupe, sabe? Então, eu É, diria até por mim mesma, porque eu penso assim, se um dia eu tiver que ficar numa cama, não tiver utilidade, pelo amor de Deus, me liberem, porque socorro, entendeu? Você ficar aqui ocupando as pessoas e não podendo fazer nada, uhum, nossa, é muito triste isso, entende? Mas eu acho que um é, dia, na medida em que o ser humano estiver bem convencido de que a morte não existe e que se é, é é uma por que transição vai se só. ficar alongando? Sabe? Tipo assim, libera, deixa ir para frente. É dolorido, é claro que é, Pois é, mas, puxa, sabe? Você tem que pensar na pessoa, não é pode verdade. pensar na gente, né? Então, esse é o meu ponto de vista, aproveitando a ideia de É, falar dos cachorrinhos exatamente, aqui. Ó. exatamente. Seria possível nós, ao sabermos o que nós temos, que era o nosso velhinho, o que temos agora, que de alguma forma seria possível ele um dia aparecer em transimagem, por exemplo? Isso é Sim, possível? claro, claro, não só. Não, se ele encarnou, agora ele não poderia aparecer, né, em transimagem. É, Sim. mas, por exemplo, quando eu tinha uma pastora, né, pastor alemão, só que era fêmea, né, e daí ela faleceu. E daí eu tive uma outra pequenininha e tal. E aí foi curioso porque numa gravação me foi falado que eles trariam a Dálama, que era, veja que é um nome muito difícil, muito, digamos, incomum, porque eu inventei esse nome, entendeu? Então, não é um nome fácil de qualquer pessoa Dizer, saber. Então, eles disseram numa gravação que eles trariam a Dálama de volta, que é a pastora, né? E eu já tenho agora uma vira-lata pretinha, nossa, é a a minha minha paixão. também E é. então ela era a Dálama, A entende que minha é voltou. um Quer dizer, então isso pincher é possível pelagem sim. negra também. Que engraçado. E eu percebo que os nossos amigos espirituais, eles têm uma consideração pelos animais bem maior do que os Muito próprios grande. humanos, É sabe? verdade, É sim. uma coisa assim bem interessante. Eles têm É, muito respeito, muito cuidado. Até por isso que eu acho que numa das gravações eles falaram que não tem por que deixar um animal sofrer, né? Isso não está melhorando, não está ajudando nada da carreira do animalzinho, né? Então, seguimos aqui. Essa aqui, eu estava fazendo, eu estou sempre fazendo teste novo, né? Porque é difícil eu repetir as mesmas coisas. Normalmente, quando eu repito, eu ainda acrescento alguma coisa, quer dizer, sempre, nunca é a mesma coisa. E exatamente. aqui eu estava usando uma pirâmide de acrílico, e daí nós temos a aparição do Denis Gabor, que foi o inventor aqui na Terra, ele foi um cientista. Nos anos 70, ele inventou, digamos, descobriu a holografia, né? E hoje ele faz parte da estação, né? E aí ele apareceu, e né, aí no meio da pirâmide, né?
Bem E, interessante. É mesmo aqui ao centro dela, é incrível. e aqui eu tenho um vídeo, um trecho do vídeo quando ele apareceu. Então, Uau. ele se forma, você vê que ele está rejuvenescido em relação à Sim. idade que ele, de fato, partiu, né? E esse aí foi da pirâmide. Então, eu estava filmando pelo lado externo. Ele não está usando óculos, o que a gente acha interessante, né? Porque ele Então, não aqui no precisa caso, mais. Sónia, lá no plano espiritual não é preciso de nada. Pois é, ele mexe a Então, cabeça, está é. numa posição diferente. Então, aqui, por exemplo, a Sónia filma diretamente para a pirâmide e à medida que É filma no, vai formando o rosto, é isso? isso, no caso, nesse caso, sim. Mas está o ambiente escuro, né? É mesmo assim? Estava mantendo só luz para não dispersar, né? Para não dar Ah, mais material para eles do que eles necessitam. uau, espetacular mesmo. Incrível. Esse aqui é um caso interessante também, porque eu recebi essa transimagem aqui e eu não estava atinando muito bem, não estava me fazendo muito sentido, né? Daí eu mandei para a mãe desse rapaz, que se chama Fernando Esteban, do México, e eu falei, poxa, olha que estranho, né? Seu filho aí apareceu com um bigode, né? E ele não tinha bigode, ele faleceu com 17 anos. E aí ela imediatamente localizou uma foto dele, né? Em que um dia ele estava lá no milharal, né? Com a família e tal, e a mãe fez essa foto dele com esse brincando, né? Brincando Com com o milho. bigodezinho. Sim, Então, digamos, ele mandou essa transimagem como uma identificação, uma referência, que era né, de ele. uma coisa que só a mãe poderia saber, né? Então Exato, é interessante. é verdade. Esse aqui foi a aparição do pai de uma amiga minha do México, a filha dela que estava diante da webcam, na verdade, fazendo gravação comigo, a gente estava gravando pelo Zoom, e eu tinha pedido para a mãe, ou quando eu estivesse filmando, que ela usasse uma lanterna, ou seja, a luz branca, na verdade, né? A luz branca. E nesse momento que eu estava falando com a filha dela, eu falei para a mãe: aponta a lanterna do lado da Cari, e que ela estava sentada na frente de um pano preto, que tinha pedido para ela usar um pano preto, e ela focalizou a luz da lanterna do lado da menina. E aí, nessa luz, eles desenharam um homem, né? Daí, quando eu mandei para minha amiga lá do México, ela falou, mas espera aí que esse é meu pai, né? Então, Ah, você vê que o senhor pai dela é apareceu exatamente. na luz da lanterna, que era só uma luz branca, né? Sobre um pano preto, né? Ou seja, a Eu tenho lanterna direcionada para o pano preto, é isso? A luz? isso. Isso. Agora, é importante, por exemplo, o fato de que esse tipo de ocorrência não estava ocorrendo aqui comigo, estava ocorrendo, eu estava filmando, mas ocorreu lá, né, na outra ponta. Então, Sim. essas gravações que eu tenho feito muito agora, principalmente depois da pandemia, né, que a gente, antes eu recebia pessoas um pouco aqui em casa, tal, Claro, mas com a pandemia não mais. Então, exato. daí passei a usar muito o Zoom para fazer gravação à distância. E é curioso porque eles fazem, digamos, as mágicas maravilhosas da tecnologia deles, tanto faz ser aqui como na outra ponta, né? Na ponta de com quem eu estou falando, né? Exatamente. Bom, aqui, aqui também foi uma manipulação de luz, é, isso aqui para mim foi a primeira que eu chamaria de transolografia que eu recebi. Então, aqui no pé da tela, você vê, na verdade, é uma lanterna, eu não estou com nenhuma aqui agora, deixa eu ver. É como se, peraí, eu tenho uma coisa aqui que é mais ou menos uma lanterna, não é bem uma lanterna, mas é mais ou menos. Então, a lanterna está posicionada com a luz aqui,
para cima, Ah, tá? ok, E sim. esse foco de luz É que bate no foi pano. transformado nesse rosto, Uau. tá? Então, você vê embaixo aqui, bem iluminado, na verdade, é a luz da lanterna, que eu peguei pequeno pedacinho da lanterna, e na luz eles É que apareceu. moldaram Moldaram o rosto. esse rosto. Dá para Aqui a ver. gente tem mais uma outra técnica diferente, que eu usei também durante um tempo, não tenho usado mais, que era usar um ovo de Páscoa, a forma de um ovo de Páscoa, né? Na verdade, a gente tem pessoas que fazem ovos de chocolate na época da Páscoa e tem formas de vários tamanhos, é de acrílico, não é acrílico, é um plástico transparente, né? Sim. Então eu passei a usar eu sou assim cheia das ideias, né? Passei a usar essa forma Plástico. redonda, Sim. né? E dentro desse ovo, vamos dizer assim, desse coisa transparente, foram criando imagens. E aí a gente confirmou mais uma vez que eles trazem, ou é adolescente, ou é sempre bem mais novo do que era quando morreu. Então, Daquilo. no caso do Bradford, ele faleceu com 15 anos e ele apareceu assim, como na imagem do meio. Daí, quando eu Em criança. enviei para a mãe dele, ela falou, peraí que eu tenho uma foto mais ou menos, né, parecida. Quando ele tinha uns 5 anos de idade, então ele aparece como criança, quer dizer, na verdade, é alguma tecnologia que a gente não faz nem ideia como que eles conseguem, Bem né, avançado mesmo. trazer a pessoa mais jovem, né? Claro. Essa aqui foi a aparição de uma senhora do Canadá, também, ó, sem óculos, Espetacular né? mesmo. Bonitona. E é que é o pormenor que se vê. É incrível. O trabalho é... Não há palavras para descrever mesmo. É, Esse aqui, o caso do Zenzi, o Zenzi, essa transimagem é anterior dele, mas não faz muito tempo, tipo assim, uns 3 ou 4 meses, eu fiz uma gravação específica com o Zenzi, de áudio, e foi muito interessante. É muito curioso, a mãe ficou assim, extremamente surpresa, porque, embora ele tenha falecido bem novinho, ele já era assim, um garoto desse, de muita personalidade, e sim, ele sim. defendia muito os direitos iguais, sabe? Ah, E ele era homossexual, né? sim. E muito assumido, mesmo com essa idade de 15 anos, ele era assim super assumido, e tanto que ele queria ir para a escola vestido de menina, na verdade, e era, claro, muito complicado, né? Claro. Então, imagino que os pais passaram com isso. E ele, agora, quando ele fez essa gravação, há uns 3, 4 meses atrás, que saiu uma revista inteira só sobre ele, que eu publiquei, ele continua defendendo a mesma ideia, sabe? Lá igual todos Sabe, à a tua mesma vida. coisa, sabe? Defende os direitos de você ter o direito de ser da forma que você quer, sabe? Exato. Isso foi muito assim, para a mãe foi assim muito, digamos, uma coisa muito de comprovar, porque ele era assim, sabe? Era a personalidade Exatamente. dele, né? Essa é a aparição da Melissa, a filha de uma amiga nossa, a Patrícia, americana, e olha, né, como ela aparece assim, nossa, bem... Essa aqui também foi dentro do ovo de Páscoa lá Acho que sim. do transparente lá. Aqui a aparição da Amber, também aparece como criança, embora ela tenha falecido com 25 anos, né? Então, são imagens que a família nunca viu, obviamente, né? A mãe mandou depois uma foto da Amber quando tinha 12 anos, na verdade, na transimagem, eu acho que ela tem menos, mas dá para perceber que os traços É, são parecidos. é que eles fazem isso na perfeição. Exato, ele quer dizer, na verdade, é muita tecnologia. Envolve. É, exato. Aqui dentro, agora que dá para ver melhor o ovo, a forma de ovo, né? Na Ah, sim, verdade, dá do para ovo de ver aqui os Páscoa. traços, os olhos. É,
E a boca. agora dá para ver. E aí, na verdade, eu estou aí usando duas formas, uma dentro da outra, quer dizer, um ovo e um outro ovo por fora, né? Então, na verdade, dava até para essa questão de um pouco de profundidade, parecia mais assim uma coisa 3D. E você nota que ele se movimenta, o garoto se movimenta, Aqui está ele de frente e ali aparece... está mais de lado. Exato. Aqui é a aparição da chefia, né? Que eu falo, brincando, dos coordenadores. Nikola Tesla, né? É o chefe dos chefes. Ele faleceu com 86 anos, portanto, bastante idoso. E aqui no meio é como ele aparece, como ele Muito mais apareceu jovem. agora. Bem jovem, Veja. né? Bem feito. A aparição do meu chefe querido, do Dr. Constantino Valdivia, que é o meu, Galdino. que A é o Sónia fala muito meu amigo. dele, muito mesmo. Sim, ele é meu principal comunicante, na verdade, né? E ele apareceu aqui também numa forma de plástico. Plástico bolha, né? É. Aqui é a aparição do Padre Landel, Deus que não. também faz parte da chefia. O Padre Landel provavelmente não é conhecido em Portugal, mas quer dizer, também, e nem tanto aqui no Brasil, infelizmente. Na verdade, ele foi um padre inventor, ele foi contemporâneo do Thomas Edison, ele era brasileiro, gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, mas, acima de tudo, ele era um cientista. E o que acontece, na verdade, a igreja não admitia, né, as ideias do padre Landel, ainda mais que ele provavelmente, pelos escritos que ele deixou, ele tinha uma vidência bastante assim aprimorada, então ele via espírito, ele conversava com os espíritos, ele ele criou uma caixa para materialização. Então, você imagina que Uau. os Naquela padres lá época. ficavam enlouquecidos com ele, né? E ele, obviamente, hoje faz parte também da organização, né, da coordenação dos fenômenos, né, para cá, e ele é curioso, ele aparece rejuvenescido aqui à direita, você nota que ele está bem mais jovem, ele também faleceu com, acho que 67 anos, ele aparece bem mais jovem, mas ele ainda se veste de padre. Isso também é curioso, porque ele fazia questão de defender, ele achava que, digamos, a igreja tinha as suas qualidades, entende? Embora fosse totalmente contra ele, tenha, digamos, perturbado muito a caminhada dele, mas ainda assim ele era um homem de fé, né? E curioso que ele ainda veste a batina. De alguma forma também para saberem que é ele, não é? Que era o padre. Sim, sim, também. Aqui, veja que ele aparece aqui no canto à direita e movimenta a boca. Você pode reparar no vídeo que ele movimenta a boca. Ele É? aparece do lado desse bebê, que também movimenta a boca, e Uau. esse menino é um menino que não falava, tem uma publicação inteira a respeito dele, ele tem um problema físico de atrofia espinhal. Então, esse menino ele não fala, ele não engole, ele não senta, sabe? E aí ele aparece movimentando a boca, o menino, e do lado do padre, e você vê que o padre está bem rejuvenescido, né, em relação à Exato. idade que ele morreu. É mesmo. Eu fico fascinada com Uhum. toda esta tecnologia que a Sónia nos mostra aqui, porque, bem, só quem faz este trabalho tão rico e usa todas estas ferramentas que sabe o que está ali, apesar de fugir um pouco ao nosso entendimento, tudo o que é ali manipulado, a forma como eles fazem, manipulam as coisas, para tudo isso se transfigurar à nossa frente, não é? Sim, com Isso. certeza. Quer dizer, é isso que às vezes as pessoas não têm ainda muita noção, mas eu acredito que ainda com o tempo vão perceber. Na verdade, isso tudo é uma tecnologia assim muito à frente do que nós estamos, Do né? que nós já O ser conhecemos. humano não tem menor ideia de como produzir
É, esse tipo de fenômeno que acontece ao vivo, né? Quer dizer, é muita coisa. Eu vou mostrar exato. aqui alguns extraterrestres e ultraterrestres. Aqui Ai, que é giro. um vídeo, também usando o plástico bolha. Que Eu vou lindo, meu mostrar. Deus. Os olhos alongados, o nariz É, na perfeição, mais achatadinha, a boca sorridente, é espetacular, assim, Sónia. É que dá para ver os tracinhos na perfeição. olha, esse aqui é o Que vídeo, lindo, meu Deus. e que eles vão montando, no caso, Então ele a vai Sónia só montando. filma e tem a luz lá. Não, nesse caso aqui eu estava usando o plástico bolha, estava usando, acho que uma Plástico. tela curva, uma coisa assim. Você vê que ele vai se formando assim aos poucos. Uau, E é claro, é tudo muito rápido, né? Na verdade, eu tenho que ir congelando assim os quadros, porque senão não dá para perceber, né? É muito rápido. Então eu vou mexendo na velocidade, né, para reduzir. sim. É que a evolução do rosto que se vai materializando ali até, de alguma forma, é rápida, Uhum, não é, Sónia? exato. É que eles trabalham com, digamos, numa velocidade diferente daquilo que o nosso cérebro também Alcança. consegue acompanhar, né? Espetacular mesmo, está assim de lado, né? É, Uau. E aqui é outro rosto. é outro, Ei, espetáculo, meu Deus! É que é possível. É que de um para o outro. Aqui temos é outro. outro. Eles vão mudando, sabe? Quer dizer, a gente não faz nem ideia de como tudo isso possa ser produzido, né? Eu estou sem palavras mesmo, Sónia, estou basbacada. Mas é bom. É que eu nunca tinha visto assim à minha frente esse Ah, contornar das coisas, essa alteração que vai à frente dos nossos olhos, vai se modificando tudo. exato. Nas revistas que eu publico, normalmente eu ponho trechos dos vídeos gravados de forma que vai se vendo a coisa acontecer em tempo real, né? Sim, Eu resolvi falar um pouco sobre o Tesla como sendo um ultraterrestre, porque me parece o seguinte: às vezes a gente percebe no decorrer da nossa história, né, da história humana, que de vez em quando vem alguém que a gente poderia chamar de um avatar, né? Um ah, ser que encarna para dar um empurrão para mudar o status quo da nossa humanidade. E são seres, muitas vezes, assim, muito elevados, que se prestam a baixar o nível de vir como humano apenas para nos ajudar, né? E eu penso que o Tesla foi um desses, foi um avatar, ou seja, na verdade, ele não era exatamente humano, ele teria encarnado como humano para poder trazer os avanços que ele trouxe, que foram os maiores avanços técnicos para a época, que hoje nos permite muita coisa. Se não tivesse sido ele, provavelmente nós nem estaríamos conversando, eu entende? acredito Isso nisso. foi há 100 anos atrás, É, né? tanto a nível de E tecnologia de transcomunicação, como dessa energia livre que nunca chegou à humanidade até aos dias de hoje, né? Agora queremos exatamente. isso para toda a gente, mas se Deus quiser, isso E está prestes a mudar, né, Sónia? sim, sim, esperamos. E aí, na verdade, o Tesla, eu acho que ainda é hoje, né, pela coordenação dele lá, é, quem possibilita, quem talvez traga mais ideias, apesar da cooperação de lá de muitos cérebros, com certeza, mas ele traz, ele com certeza, ele mudou muito a forma da comunicação conosco, né? Dá para se notar nitidamente de que digamos, nos talvez 10 ou 20 anos em que ele assumiu, a coisa melhorou muito, mudou muito, né? Isso Então, é ótimo. aqui eu tenho uma comunicação em português, que não é muito Sim. comum, porque eu gravo mais em inglês, mas aqui é o Padre Landel falando, então, para as pessoas poderem ouvir a forma como eles falam, né?
Ouve-se muito bem. Aqui vamos mais uma aqui. Aqui, um dia eu falei para ele, doutor Orlando, eu gostei muito da sua transimagem. Foi uma imagem que ele apareceu e eu falei, gostei muito, viu? Rejuvenescido. Daí ele fala, tava bonito. Então, giro. Concordando comigo, né? Oi, doutor Orlando, eu gostei Peraí, muito deixa da eu sua tentar aumentar. transimagem, viu? Rejuvenescido. Ai, que lindo! Ouve-se na perfeição. Que giro, Sónia, trabalho lindo mesmo. E aqui, nesse terceiro caso, eu falo assim, doutor Landel, vocês podem acompanhar os acontecimentos na Terra? E aí, ele confirma alguma coisa assim que eu já tinha imaginado. Na verdade, eles acompanham tudo Por uma tela tecnologicamente. enorme, né? Telões imensos, com os vários locais, né, da Terra, principalmente sedes de governo, porque eles precisam saber o que é as bobagens que nós estamos fazendo, né? Exatamente. Então, ele fala Terra direto na tela, ou seja, Terra, né, direto projetada na tela lá para eles. Doutor Orlando, vocês podem acompanhar os acontecimentos na Terra? Uau! Um dia eu falei para ele, doutor Landel, quando o senhor era vivo, o senhor parece que tinha vários dons mediúnicos. Imagina, fala isso para um padre, né? E acho que era seu desejo mostrar que isso era uma realidade. Podemos dizer que isso é certo? E ele me responde, ela acertou, terei glória. Doutor Orlando, quando o senhor era vivo, o senhor parece que tinha vários dons mediúnicos e acho que era seu desejo mostrar que isso era uma realidade. Podemos dizer que isto é certo? Ai, meu Deus. Doutor Orlando, quando o senhor era vivo, Ai, não. o senhor está usando agora a estação Sul. Eu pergunto se ele... Eu pergunto se ele está usando a estação Sul. Nossa, eu imagino que eles trabalhem muito, sabe, para aprimorar tudo isso, né, na verdade. Para conseguir toda esta comunicação que a Sónia está recebendo aqui. Nossa, é muito empenho do outro lado, sabe? Esse aqui eu acho muito bacana. Eu pergunto para o Dr. Haldiv, né, que eu chamo ele de senhor alemão, eu pergunto se a conexão com a Estação Norte está pronta. E ele fala, professor, aqui está, não está louca. Por quê? Porque, assim, um pouco antes dessa gravação, eu tinha sabido que o Nikola Tesla estava em contato, estava fazendo parte, estava coordenando as estações de transmissão. E aí eu pensei, mas será que eu estou doida? Porque, imagina, o Tesla, ele foi um grande inventor, um cara super, sabe, respeitado. Eu pensei, poxa, será que ele vai se dar o trabalho de falar comigo, né? E aí eu acho que eu devo estar maluca, né? E aí, por isso que o senhor alemão fala, o professor, ele chama o Tesla de professor. O professor ok. aqui está, e não está louca, ou seja, eu não estou doida, né? Realmente é ele mesmo, né? Então vamos ouvir. Senhor Alemão, a conexão com a Estação Norte está pronta? Professor, aqui está pensando. Professor, aqui está pensando. Professor, aqui está pensando. Esse é um pensamento do Tesla para a gente encerrar, que eu acho muito bonito esse pensamento dele. Então, ele fala da comunicação interplanetária. Essa comunicação produzirá um efeito mágico sobre a humanidade e formará a base de uma fraternidade universal que durará tanto quanto a própria humanidade. É o que nós estamos esperando, né? Exatamente. Que essa comunhão, né, de seres acabe sendo benéfica, né, elucidando tanto. É verdade. Nós estamos de volta.
É verdade, Sónia, é fantástico, o seu trabalho é assim, uma coisa do outro mundo. Realmente é todo mundo. E a Sónia já tem um desenvolvimento muito grande sobre tudo isto, sobre todas as ferramentas que se usa, a forma como se usa, os resultados que se podem conseguir, as alterações das imagens que se vão mexendo para formar os rostos, né? Que de alguma forma, como a Sónia diz, é auxiliada mais lá do que propriamente aqui, Ah, sim. apesar da Sónia aqui fazer um trabalho muito rico para conseguir a ligação muito forte com eles, para mexerem em todo esse trabalho do rosto, da voz. A voz é definida, é espetacular, com uma clareza impressionante. E as Sim. imagens e tudo, o rosto da pessoa, os olhos, o nariz, a boca, tudo. Como é que é É. possível? E na verdade, quer dizer, na verdade eu acho só que eu só estou fazendo o trabalho que eu vim fazer, né? Estou procurando fazer e deixando muita coisa também, que eu acho que é, digamos, uma preocupação, deixar tudo isso registrado, né? Então, nossa, eu tenho quase 100 revistas publicadas, quer dizer, é muito, É muita coisa, muito muito trabalho. trabalho, entendeu? É muito Mas eu acho que, assim, tipo, é, eu acho que é só meu trabalho, não tem nada de especial, sabe? E acho até que, na verdade, é um privilégio para mim poder ajudar esse pouquinho 5%, embora eles entrem com 95%, ainda assim eu fico super feliz de poder fazer Ajuda esse muito. 5%, né? Sónia, eu adorei este bocadinho da nossa Um noite. prazer. E foi assim maravilhoso. Como eu te falei, na verdade, eu vou publicando tudo que eu vou fazendo, tudo, tudo. Eu não guardo nada, sabe? Eu publico Exato. tudo, Tudo. publico, e de forma que, na verdade, os últimos avanços têm surpreendido a mim também. Quer dizer, são coisas assim, que é uma tecnologia que você fala, meu Deus do céu, que seres são esses? Que raio de conhecimento esses caras têm que, É, meu Deus, sabe? Você fala, meu Deus do céu, é muita coisa para a é gente. verdade. Mas eu sei também, eu acho, que tudo isso, na verdade, ainda vai levar muito tempo para ser conhecido, sabe? Talvez daqui 10 ou 20 anos o pessoal vai estar falando do dia de hoje, porque o ser humano é sempre meio atrasado, né? Então, provavelmente vão estar falando, não sei o quê, tal. Mas daí, claro, tudo isso já rodou. É Mas, verdade. na verdade, quem tiver assim por perto, sempre a gente tem a possibilidade de atualizar e ir passando a informação, enfim, É acho verdade. que é a obrigação. É isso mesmo. Então, eu agradeço, Sónia, mesmo por ter estado aqui comigo hoje, por ter aceito o meu convite. Para mim é uma honra tê-la comigo. E com Obrigada. certeza que este vídeo vai ser visualizado por muitas e muitas pessoas e para E conhecerem. por muito tempo também, porque esse também é a vantagem da internet, né? É Que verdade. a coisa perdura muito. Então, É, até tem um ditado que fala, uma vez na internet, para sempre na internet. Então, na é verdade, é verdade. isso mesmo. Então, tomara sim que muita gente veja, e principalmente, na verdade, assim, buscando aquele nosso objetivo de levar a certeza de que a vida continua. Eu Sim, acho que acima de o tudo dia isso, que a né? humanidade inteira souber disso, nós teremos outro planeta Terra, Com né? certeza que sim. Com outras pessoas, com outra visão, sabe? Será outra coisa. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo é só plantando uma semente que a gente espera que frutifique, né, no Ai, futuro e que sim, isso chegue para as pessoas que a vai. morte realmente não existe. É. Isso vai acontecer, com certeza, Sónia. Isso eu não tenho dúvidas mesmo. A Sónia já plantou muitas sementinhas pelo mundo fora. Todas as Espero que palestras que foi sim. fazendo ao longo do tempo e todo o conhecimento que foi transmitindo. Enfim, isso é um trabalho muito rico para todos os que acompanham esse trabalho e todos os que irão conhecer a Sónia que ainda não conhece e que irão ver. Então, Espero que amigo, sim. eu digo, vocês conheçam o trabalho desta amiga que é impressionante, é incrível, é muito amoroso, é muita dedicação, muito trabalho, muito empenho, muito compromisso com a espiritualidade, que é o que eles querem de nós também. Compromisso acima de tudo, dedicação, acreditar que realmente funciona.
E é real, não é ficção, não é loucura da cabeça. É real, então é um trabalho muito bonito de se fazer e a Sónia faz este trabalho com entrega total. Então experimentem alguns equipamentos que possam ter na vossa casa para fazer estes experimentos. Façam com segurança, com não experimentar a ver o que é que vai dar. Não, mas entreguem-se no que estão fazendo. Entender ou acreditar que está ali alguém ouvindo. E está, e realmente Porque está. vão estar. Nós podemos não ver nem ouvir no momento, mas quando for ouvir a gravação, ou enfim, vocês vão ter a surpresa de uma voz ou de alguém familiar, ou através da imagem, não é? Com a prática, nós vamos aperfeiçoando e vai aparecendo o tal rosto que a Sónia nos ensinou aqui. É a prática diária faz tudo na nossa vida, nós conseguimos o objetivo dessa forma. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço mais uma vez a nossa amiga Sónia por tudo. Foi um prazer. Estou aqui. Agradeço a todos vocês também por partilharem também este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixarem o vosso like, subscreverem ao canal e conhecerem este trabalho incrível da nossa amiga Sónia Rinaldi. Brasil, de onde é que nos fala, Sónia? São Paulo. São Paulo. A Sónia tem algum canal no YouTube? Nós temos site e temos coisas no YouTube também. Não sou eu que cuido, então, na verdade, eu não sei direito. Mas, na verdade, porque tem pessoas que me ajudam, né? Eu tento só fazer produzir os fenômenos e as Sim. revistas e tudo e publicar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um presentinho para os seus internautas. Eu vou te mandar um link de uma revista em português, a última que a gente fez, então você deixa lá depois e as pessoas podem ter acesso e conhecer o que está acontecendo agora. Exatamente, a Sónia passa-me os links que tiver, inclusive do IPATI, certo? Programa IPATI, né? IPATI, Instituto de Pesquisas. Eu deixo na descrição do nosso vídeo. Então aí, para quem quiser conhecer o trabalho da Sónia, vou colocar tudo na descrição do vídeo quando estiver pronto, para vos passar a informação e vocês clicarem e entrarem diretamente com o trabalho da Sónia Rinaldi, que é assim, grandioso mesmo. Obrigada. É o deles, não é o meu. Exatamente, né? Sónia, uma ótima noite para você, gratidão mesmo de coração para coração e vamos nos falando ao longo da nossa caminhada. Com certeza, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada ao público, um beijo para todos e fiquem bem. Tá bom então, Sónia. Um beijinho então mesmo, ótima noite para você, tudo de bom.